Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. No episódio de hoje, trazendo uma pessoa que nós já conversamos aqui no canal e eu prometi trazê-la de volta para poder explorar um pouquinho mais os temas e os insights que ela trouxe no primeiro bate-papo. Mas antes de apresentar novamente a minha convidada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais executivos como a Luciana Lima, que ela é executiva de Marketing, Chief Revenue Officer, uma função que não é tão nova no mercado, mas o mercado está começando a adquirir e querer profissionais que são os Revenue Officers, que são os responsáveis pela receita, que nada mais é do que você juntar vendas e marketing dentro de um único guarda-chuva. E hoje nós vamos falar sobre CRM, essa ferramenta que ela é fantástica, que poucas empresas utilizam na sua essência e toda a informação que está ali para gerar cada vez mais receita, e eu trouxe ela para falar deste tema, deste assunto. Luciana, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema que eu sou apaixonada. E eu tô honrado, porque você veio de outro estado para gravar comigo. Vem de longe. Veio de longe. Não foi fácil trazer essa mulher, não, pessoal. Não foi simples. Mas, Luciana, vamos lá. Me fala um pouquinho da sua visão sobre CRM. Bom, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. CRM é uma ferramenta fantástica, mas ela precisa ser bem utilizada pelas empresas. Poucas empresas sabem utilizar ela na sua essência e normalmente ela fica dentro da área de vendas. Eu até tinha te comentado, você falou, não, pô, eu falei, não, tô falando, muitas empresas estão, a área de vendas está como responsável do CRM. E aí você me trouxe uma visão diferente, você tem um projeto que é o Papo de CRM também, Sim. Então me fala a sua visão sobre essa ferramenta. Bom, o CRM, quando você fala sobre ele, é um universo, né? Até porque quando a gente fala, existem diversas ferramentas no mercado que elas focam em alguma especialidade. Ou na parte de atendimento ao cliente, na parte de vendas ou em marketing. E aí, quando eu falo sobre CRM, o que eu preciso fazer? Estratégias. Eu preciso fazer estratégia, então não pode ficar dentro só de vendas. E hoje, quem que une todas essas áreas de atendimento, de vendas, ela é marketing, porque é a área que precisa entender o que está acontecendo, tanto em atendimento quanto em vendas, para poder fazer estratégias. Mas eu não falo que tem que ficar só em marketing. É porque hoje, geralmente, apesar de ter levado um susto, quando você falou assim, não, geralmente nas empresas ela fica na área de vendas. Eu falei, opa, é um cenário que eu vejo um pouco diferente. Porque o cenário que eu vejo hoje, né, dentro dos grupos, das convivências que a gente tem, é que essa área, ela realmente está dentro de marketing. Por quê? Porque quem faz a comunicação com o cliente? É o marketing. Vendas, ela está preparada para poder fazer a concretização do produto, do serviço, né? Mas quem faz a comunicação com o cliente é marketing. Então, como que se dá a estratégia? Ela precisa ser desenhada, que é onde que a gente engloba o CRO, né? Englobando todas as áreas, atendimento, vendas, CRM e marketing, aliás. E a estratégia de CRM, ela vai conglomerar isso tudo para poder fazer acontecer a comunicação chegar até o cliente, né? Até a pessoa que tem interesse em receber essa comunicação. Então, quando eu falo sobre CRM, se ela ficar em vendas, a comunicação não vai acontecer. Vai acontecer o funilzinho, às vezes o canal, o Kanban ali acontecendo. Mas uma mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa, isso não vai acontecer, porque a pessoa está preocupada em fazer o atendimento desse cliente. Mas em mandar a comunicação de acordo com o status desse cliente, isso não vai acontecer. Qual é o tipo de tom de voz que eu vou utilizar? Qual é o tipo de mensagem? Qual é o tipo de imagem que vai fazer esse cliente, né, engajar na minha comunicação? Porque quando eu falo sobre CRM, a gente utiliza diversos canais. Eu tenho um push, se for um aplicativo. Eu tenho um e-mail, né, para poder fazer posicionamento. Eu tenho um WhatsApp, eu tenho SMS. Até a própria ligação mesmo. A gente dispara uma lista de comunicação para que façam a prospecção. Mas eu tenho diversos canais e precisa estar dentro da área de marketing para poder fazer o quê? O engajamento também com o que está acontecendo lá fora. Então, por exemplo, a empresa está fazendo uma campanha de performance, a mesma coisa que está sendo encaminhada via Instagram, Google, ela precisa estar sendo coerente com o que está sendo enviado na comunicação direta com o cliente. Então, o CRM nada mais é do que a estratégia de relacionamento direto. E aí, até vendo alguns posts, né, ontem no LinkedIn de alguns colaboradores que trabalharam já comigo, teve uma pessoa que postou ali ontem falando assim, geralmente as empresas começam a me perguntar assim, eu preciso de fazer geração de leads, me traz mais leads. E para uma pessoa de CRM,
A pessoa de CRM não é a pessoa que vai trazer mais leads, a pessoa de CRM é a pessoa que vai trabalhar a base de dados. Como que eu vou reter, como que eu vou fidelizar o meu cliente? Porque a máxima, né, é muito mais barato você trabalhar o lead, a pessoa que você já tem o seu banco de dados, do que você trazer novos clientes, ela é real. Só que como que você tem feito isso? Muitas empresas não utilizam, não conseguem fazer um bom uso dos seus dados. Ou manda mensagem no momento errado também. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu tenho falado já em alguns podcasts que assim, as empresas, nos últimos anos, elas vieram colecionando dados. Mas transformar esse dado em informação, começou a vir um volume de analista de dados, cientista de dados agora para poder pegar esse volume de informação e tentar tratar de uma forma. Quando vendas usa o CRM para se relacionar com o cliente, só que o relacionamento com o cliente em vendas é uma situação e com marketing é outra, e vendas ele tem que ir lá para vender e não necessariamente para começar uma construção, ou seja, a construção ela vem muito antes, né, do vendedor entrar. Sim. Você vê que as empresas elas não estão prontas para lidar com esse volume de dados, ou não tem uma inteligência interna para lidar com esse volume de dados. E aí onde eu te pergunto, como é que uma empresa ela pode fazer esse processo e essa construção? Porque é justamente onde eu acho que falta essa conexão entre dados, marketing, vendas e alguém que possa construir tudo isso. Excelente, principalmente quando a gente fala sobre silos de dados dentro das empresas. Como a gente falou aqui, né, no início, a gente tem ferramentas que atendem a diversas necessidades. Nem toda ferramenta ela está integrada. Então, tem ferramentas que são CRM de vendas, CRM de atendimento, CRM, o módulo, né, de CRM marketing. E em grandes empresas, isso são isolados. Então, existe a integração, mas esses dados não se conversam. Então, quando eu começo a colocar um data lake, um CDP, para poder agregar esses dados e entender a pessoa como perfil único, é onde eu começo a entender o comportamento do meu cliente. E aí, quando a gente fala sobre quais são os dados que eu preciso acompanhar dentro da minha empresa, primeiro, é o comportamento do seu cliente. Depois você vai para a concorrência, né? Ticket médio e tudo mais. Mas qual que é o comportamento do seu cliente? Eu preciso entender. E se eu não tiver esses dados integrados, a gente não consegue fazer um bom uso deles. Até porque, quando a gente fala sobre estratégia de CRM, ela é muito personalizada. A campanha que vai para o Paul não é a mesma campanha que vai para a Luciana. Porque os comportamentos são diferentes. E como que a gente analisa isso? Dentro de um CDP, dentro de um data lake, tendo um especialista em dados ali para poder contribuir. Existem hoje especialistas de dados dentro dos times de marketing. Por quê? Porque é o marketing que geralmente passa a informação para vendas. Então, vendas e o CRM e o analista de marketing que está atuando ali no CRM, eles precisam estar olhando para o mesmo dado, né? Como que essa comunicação está chegando e como que está sendo essa conversão para trazer a estratégia isso acontecer de forma uniforme. Mas hoje, se eu não tiver uma pessoa que vai estar fazendo construção de dados para que eu consiga bater o olho e visualizar, a estratégia ela não vai acontecer. Então, eu realmente preciso trazer uma pessoa que consiga trazer esses dados para fazer a interpretação. E é natural. Hoje, a gente entende que o maior gap, Paul, é como que esses dados entram dentro dos nossos sistemas. Quando você fala sobre um vendedor, uma pessoa que está atendendo, ela geralmente coloca 99990000, não tem, arroba não tem. Por quê? Quer agilizar o processo de atendimento, sem saber qual é o reflexo que isso acontece ali atrás. Porque se eu tenho dados errados desse cliente, eu não consigo depois impactá-lo. Ou seja, aquela história do barato de falar com o meu cliente é mais barato de trazer ele de volta do que eu e conquistar novos clientes, ela cai por água abaixo, porque eu não tenho dado. Como é que eu vou fazer para poder falar com ele? Eu estou entendendo o comportamento, mas eu não estou entendendo, não estou sabendo como falar com ele, porque os dados estão errados. Então, existe uma questão de cultura também da minha equipe, de como que eles vão imputar esses dados. E quais são os dados permitidos para eu conseguir falar com ele? Permitidos não, desculpa. Quais são os dados necessários? Sim. Mas até permitidos, porque tem o LGPD agora também, porque ele tem que aceitar você armazenar o dado e usar o dado de alguma forma. A LGPD, ela pega um pouquinho a gente, assim, de calças curtas, porque às vezes a gente tá pegando dado demais, que são os dados excessivos, né? A gente pega dado demais achando que eu tô complementando meu banco de dados, e se eu não fizer nada com isso, faz sentido pegar, até porque existe o custo de servidor, então eu vou estar inchando minha estrutura de dados sem necessidade. Mas quando eu falo sobre o que é necessário também, o que eu preciso pegar de informação desse cliente para poder entender? Bom, se eu quero fazer um household, entender que a esposa do Paul,
também tem interesse nesse tipo de produto, e eu tenho produtos que eu posso agregar, que eu sei que o Paul é casado, que ele tem um filho. Às vezes eu posso ofertar outros produtos e agregar na minha cesta de vendas. Então, se eu entendo que o Paul, ele é uma pessoa que ele gosta de esportes, eu tenho um produto, eu tenho outro tipo de serviço, ou até mesmo um serviço de experiência, eu posso impactar o Paul. Só que para cada nicho, para cada empresa, eu preciso estudar quais são as estratégias, quais são os dados necessários. E em que momento que eu pego isso, Luciana? No momento que o cliente chegou e eu começo a desovar e fazer uma pesquisa imensa? Não. É em cada ponto de contato que você vai tendo com esse cliente. Geralmente, no primeiro contato, você pega o quê? Nome, telefone, né? Um e-mail para você começar a se relacionar. Aí você vai criando algumas estratégias para que você consiga pegar informações do que você gosta. São pesquisas que você vai complementando. A cada vez que ele vem comigo, eu faço uma nova pergunta, porque assim eu não encho o saco dele, sabe? Ele não acha ruim eu fazer esse tipo de pergunta, porque ele tá entendendo o porquê que eu tô perguntando. Aí você viajou um pouquinho. Duas situações que você agora me quebrou. Primeiro, você tá falando de ir para o futuro, ou seja, você fazer um marketing personalizado. Sim. Que é hoje o que a internet tenta fazer, ou seja, ela entende o seu comportamento, os seus gostos a partir do seu clique, e você está usando isso dentro da empresa utilizando o CRM como base. Então você deixa de usar o pixel de uma mídia social e passa a utilizar o comportamento do seu CRM. Maravilhoso, até aí tudo bem. Sim. Aí você me falou de ter alguém analisando esses dados. E eu não vejo empresas com analistas de dados dentro da área de marketing assim, a ponto de captar tudo isso e transformar isso no nível que você está comentando. São poucos mesmo. E como é que o marketing ele vai... assim como o CRO é algo que está chegando, é uma função nova dentro do marketing? Essa pessoa ela tem que ter um analista de dados especialista em marketing, porque ele vai precisar ter minimamente entender de pessoas, entender de comportamento humano. Hoje, os profissionais de marketing, eles estão entendendo que eles precisam entender cada vez mais de dados. Eles estão entendendo que eles precisam ser mais analíticos. Existia o profissional de marketing que ele era muito criativo. E a gente ainda precisa desses profissionais. Na época das agências, na época lá atrás. Isso, a gente continua precisando. Mas hoje, quase tudo você consegue entender o que o cliente está fazendo. Uma campanha de performance, o que você pega? Se o cliente ele está clicando, se ele está indo em qual canal. Tem ferramentas que a gente consegue traquear em qual canal ele interagiu comigo. É difícil. É uma das maiores dificuldades de qualquer área dentro de marketing de uma empresa. Mas existem ferramentas que já estão começando a fazer e que entregam bons resultados. E o que o analista de marketing precisa fazer? Interpretar isso. Poxa, se eu vi que a pessoa ela foi lá no Google, aí depois ela também clicou no Instagram, depois ela veio no meu WhatsApp, olha, tô entendendo que o comportamento dela é tal. Então a gente começa a ter um pouquinho de analítico dentro da equipe de marketing. E Lu, como que eu desenvolvo isso? Treinamento. Mas meu analista de marketing, ele está preparado para isso? Alguns são mais analíticos, mas a gente tem que entender quais são os perfis de cada um. Tem uns que são mais criativos. Metodologia DISC. Pessoa que é mais executora, pessoa que é mais planejadora. A gente tem isso, claro, no marketing. Não tem como fugir disso. São profissionais. Mas o que a gente entende é que as empresas que estão usufruindo bastante dos dados trazem uma pessoa, um cientista de dados para dentro da empresa, um analista de BI para compor o time de marketing. Para quê? Para trazer essa inteligência. Porque hoje sim, eu consigo desenvolver uma pessoa dentro de marketing aqui dentro da minha empresa, mas quanto tempo isso leva? Então vai depender de qual a estratégia de cada empresa. Tem empresas que já preferem trazer pronto, por quê? Porque aí vai interagindo, o analista de BI ele começa a entender ali qual a necessidade da empresa, e aí ele cria os BIs para que fique mais fácil para o analista interpretar. Mas, dependendo do nível de maturidade dessa empresa, um cientista de dados ele é extremamente importante para estar compondo esse time. Plenamente, concordo plenamente. E você me trouxe eu fui num evento recentemente, da WSO2, onde ele teve uma palestra da cidade de Matarazzo. Inclusive, eu vou trazer o Alexandre para vir falar aqui. Onde eles estão construindo uma cidade conceito, onde você vai entrar ali na cidade, por exemplo, você vai ali no restaurante, né, ali do hotel, e o reconhecimento facial, o garçom, o maître já vai saber que você tá chegando, já sabe qual que é o seu drink preferido, já sabe tudo. Ele já vai chegar, não, já tá sua mesa separada, eu já pedi para fazer o seu drink já vai estar na mesa, ó, você costuma pedir esse prato você vai pedir, ou seja, é você transformar o marketing em algo totalmente
preditivo, ou seja, antes da pessoa entrar e desejar alguma coisa, você já sabe, já antecipa ela. Sim. Isso nós estamos indo para uma cidade conceito, algo que ainda não é viável nas empresas. Uhum. Isso que você está me trazendo é, de pouquinho, tangibilizar isso. Sim. Agora vem a pergunta. Os nossos CRMs hoje, CRM para as empresas, estou falando de Pixel, do marketing digital, que eu acho que ele está muito mais evoluído que o CRM de muita empresa, por isso que as empresas estão indo para o digital. Com certeza. Como transformar o CRM em uma ferramenta capaz de trazer essas informações preditivas e preparar o pessoal de vendas para justamente, olha, o Paul é casado, tem filho, tal, para isso? Bom, a gente está na era da hiperpersonalização. Vou voltar um pouquinho aqui, porque quando você fala que essa pessoa ela está criando essas estratégias, é por quê? Porque o mundo está pedindo essa hiperpersonalização. E a gente vê cada vez mais empresas falando sobre isso. Você vê, McDonald's, Burger King, ele já começa a falar, olha, você tem esse produto que combina com você. Você coloca seus dados, você coloca seu CPF, ele tá entendendo qual é o seu consumo de compra, então ele começa, quando você chega para fazer alguma compra, ele já te oferta. Isso já acontece, minimamente, mas já acontece. E cada vez mais que você vai experimentando esse tipo de serviço, as pessoas querem que as outras empresas vão fazendo a mesma coisa. Então, quando você sai de uma empresa, o que o CRM funciona bastante em lanchonetes, quando você sai de uma empresa, receber uma pergunta, e aí, como é que foi seu atendimento? Isso é uma questão que você vai pegando dados para entender como que esse cliente está se sentindo com você. Agora, voltando para a pergunta que você me fez, como que eu faço as pessoas utilizarem mais os seus dados? Não tem uma receita de bolo. Para cada empresa, ela é muito específica. Mas vamos pegar, se você começa a mostrar informações para a equipe de dados, ou para a equipe de vendas, que eles estão começando a enxergar o porquê, o que você está trazendo para eles de volta. Teve empresas que eu já implementei a área de CRM, que a gente precisou fazer estratégias sem eles saberem. Na hora que a estratégia já estava pronta de comunicação com esse cliente, a gente chamar eles para participarem, falar, olha, a gente está fazendo essa estratégia porque a gente identificou isso. Ah, bacana. Então, agora eu preciso de você, me conta como que chegou aí. E aí, na hora que eles viam o que estava acontecendo, eu falei assim, nossa, poxa, bacana. E aí eu mostrava, falava, poxa, beleza, o resultado foi bom, mas poderia ter sido melhor. Por quê? Porque eu não tenho tais dados desse cliente para poder analisar esse tipo de situação. Não, então agora eu vou começar a pegar. E é muito mais no mostrar. Porque a gente está falando sobre pessoas. E as pessoas, elas fazem uma coisa de quando ela aprende e ela não quer mudar. Qualquer rota que você altera na vida dela, ela acha muito difícil. Ela não quer fazer a alteração no dia a dia dela, no comportamento. Então, você precisa mostrar, basicamente, provar com dados. Que o que você está propondo vai funcionar e por que você está pedindo aquilo para ela. Porque quando você fala sobre vendedores, eles são extremamente estigmatizados, tipo, só quer vender. Mas, poxa, não, são pessoas que estão ali para poder ofertar produtos e serviços para outras pessoas. E se eles enxergam o valor desses dados que eles estão coletando, eles vão fazer. Só que se não enxergar, esquece. É muito de aculturamento. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a dificuldade é justamente essa. Das empresas que eu passei, eu sempre fui do outro lado, né, de compras, mas sempre tive muita aproximação, muita proximidade com vendas, porque sempre o supply chain cuidando de ponta a ponta, né? Então, eu tinha muita proximidade com os vendedores que antes de eles venderem, eles vinham e falavam assim, pô, consegue entregar? Não consegue entregar? Então, a gente tinha o SNOP, né? Fazia parte do SNOP que fazia esse planejamento de vendas. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade é essa, assim, mas por que você precisa dessa informação? Por que eu preciso registrar? Por que essa requisição aconteceu? Quando muitas vezes eu recebia a ordem para poder processar, né? E você fala o seguinte, cara, mas o cara já comprou essa peça lá atrás. Por que isso aqui não foi contemplado? Por que ele pediu essa peça nessa ordem se ele já tinha no estoque? Ele consultou o estoque dele? Não. Ou seja, existiu uma desconexão e muitas vezes a resposta era, mas por que você precisa dessa informação? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque eu estou tirando praticamente uma venda ali, uma peça que poderia representar um volume. Então, assim, é aquilo que você falou, mas você como uma head de marketing, como aculturar? Eu sempre falo que o maior problema das empresas é a bendita da comunicação. Se não tem informação, não tem aculturamento. Primeiro passo.
A pessoa ela não vai pegar para fazer só porque você que é lá o head, você que é o diretor da empresa, pediu para ele fazer. Não vai fazer, ele precisa entender. Então, como que você é a cultura? Trazendo, descendo, indo até a operação, acompanhando de perto o que eles estão fazendo e mostrando mesmo. Trazendo eles para o jogo também, porque quem participa se sente pertencente ao projeto. Então, uma vez que eles estão pertencentes ao projeto, eles vão começar a fazer. Sendo, mas é 100%? Olha, 100% não. Mas se eles estiverem vendo que está tendo evolução, eu te garanto que uns 90% das pessoas vão começar a aderir. E é de pouquinho em pouquinho, não tem jeito. Acho que a gente falou da outra vez, né, no outro podcast, como que eu coloco o CRO dentro de uma empresa que ainda está nesse aculturamento? Eu pego uma pequena área, vamos colocar, fazendo um MVP mesmo dentro da empresa. Então, não adianta eu querer fazer isso com todo mundo. Eu pego pequenos nichos. Pego aquela pessoa que é mais engajada. Traz para cá, vamos começar a fazer reuniões ali, trazendo ela para o negócio. Olha, fulano, eu quero fazer essa ação com o cliente, estou enxergando esse dado, estou enxergando esse comportamento. O que você acha? O que ele gostaria de receber? O cliente, quando chega nesse momento, ele gosta de qual tipo de oferta? E ele participa da estratégia. A partir de quando uma pessoa participou da estratégia e ele está enxergando que isso vai dar resultado, ele mesmo te ajuda. Porque a gente coloca pessoas para poder te ajudar no aculturamento. Então, não é uma batalha sozinha. Porque quem está com você está enxergando o resultado. Então, a gente chama eles... São pessoas que eles vão ser os seus divulgadores, né? Seus advogados do projeto. Então, é de pouquinho em pouquinho mesmo. E, como todo aculturamento, ele não acontece da noite para o dia. Ele precisa ter um tempo de maturação. Ele precisa ter um tempo de entendimento. Até porque toda estratégia nasce podendo morrer. Podendo não dar certo. A gente torce para que ela seja sucesso. E quando dá, maravilhoso. Mas ela pode morrer. Então, se eu pego uma massa grande de pessoas dentro da minha empresa para poder fazer testes, eu posso matar meu projeto antes dele mesmo começar a nascer, né? Porque eu preciso fazer testezinhos. Então, o projeto, ele vai... eu tenho uma estratégia, eu pego, por exemplo, um grande grupo. Pego uma loja específica. Pega uma cidade específica, uma loja específica e testa. Utiliza aquela informação, utiliza aquela estratégia. Entenda como que o pessoal tá recebendo a comunicação. Porque você vai precisar fazer ajustes. Principalmente quando são empresas maiores que têm lojas em mais de uma... agências, enfim, em mais de uma região, o comportamento do cliente vai mudar. Então, a estratégia que é para aquela região, ela pode não funcionar para aquela outra. Então, é por isso que o projeto ele não pode nascer macro e sair sendo divulgado para todo mundo. Ele precisa ir fazendo testes. Testou aqui, está funcionando, cresce o volume aqui dentro dessa região, agora testa em outra região para saber se tem que fazer algum ajuste e vai ampliando. Eu entendo que isso seria o ideal, mas eu não vejo muitas empresas dispostas a testar um modelo como esse. Eu vejo muitas empresas que elas já pegam, colocam o CRO e falam... Aqui, vai, executa. Uma semana deu certo. Semana, é isso aí, desce. Executa. Eu acho genial exatamente começar, que é o que eu acho que todas as empresas deveriam fazer. Mas eu não vejo, assim, o volume de empresa querendo fazer dessa forma. Mesmo porque, quando eu contrato executivo, eu falo para todo mundo, uma contratação é aquela história, eu contrato você para você me entregar resultado no primeiro mês. Eu quero ter ROI antes de você entrar. Eu não quero esperar 9 meses para sua curva de aprendizagem para saber se você vai me entregar alguma coisa. Não. E aí é onde eu acho que entra essa dificuldade, que em algum momento isso vai dar um crepe no mercado, porque, CRO, eu preciso ter conhecimento de vendas, conhecimento de marketing, preciso ter conhecimento de inteligência, preciso ter um monte de coisa. Cara, eu não vejo muitos profissionais assim no mercado disponíveis assim, não. Não tem. E olha que eu falo com gente, hein? E realmente não tem. E aí fala assim, Luciana, qual que é o mundo ideal? É esse que eu te contei. E como que é na realidade? Na realidade é assim, olha... Valida aqui o processo. O processo foi validado. Coloca para funcionar. Em uma loja, ok. Deu certo? Não, em uma loja não. Coloque em 2 ou 3. Agora deu certo? Beleza. Roda em todas. Mas pode não funcionar. Não, aí você vai arrumando o carro com a roda girando mesmo. E é assim que funciona. Mas, se você não tem um acompanhamento próximo, que aí é onde que entra a questão de expertise de informação também, de análise de dados. Se você não tem esse olhar analítico, vai implodir o projeto. Então, você precisa ter realmente pessoas que entendam disso.
Luciana, eu entrei como CRO dentro de uma empresa e eu não sei muito de análise de dados. Então, tem algum braço direito que vai conseguir te ajudar, que vai ficar comendo com farinha esses dados para você. Porque toda habilidade ela é desenvolvida, concorda comigo? Sim, sim. Toda habilidade é desenvolvida. Eu posso ter assumido um cargo que hoje eu não tenho uma grande expertise. E eu tenho que fazer, eu como executivo tenho que fazer o quê? Liderar pessoas que saibam. Então, eu tenho que ter quem? Meus braços. Então, não, uma dica, não pegue um projeto se você não tiver essas pessoas para poder suportar o projeto com você, porque senão... Eu acho que aí é a chave. É o quanto você consegue não ter um Titanic a ponto de você não conseguir manejar tempo. Você ter algo pequeno que você consiga manejar, mas você ter pessoas muito boas do seu lado para que você consiga executar com maestria. E aí é onde eu vejo que é um outro dificultador no mercado, porque você coloca, por exemplo, um job description para contratar uma pessoa que muitas vezes ela não existe, né? Tem relutância em contratar uma pessoa que está disposta a aprender, ou seja, é aquela história, você é contratado pelo hard skills, é demitido pelo soft skills, mas você não contrata pelo soft skills porque a pessoa não tem a experiência necessária para entregar. Sim. E aí você começa a patinar. Eu vejo que começou a ter alguns summits de CRO, o mercado está começando a desenhar um novo processo, que eu acho que é muito bacana, mas eu acho que ainda vai levar um tempinho, eu não sei se é um tempinho tão curto aí para as empresas começarem a implementar essas estratégias, essas ferramentas que você está comentando, não. Não, hoje o mercado ele ainda está muito voltado para a briga imensa entre vendas e marketing, não tem jeito. E a gente entende que tem executivos que olham também para o marketing, mas eles não olham para o detalhe. Eles querem que o marketing esteja acontecendo, que o marketing esteja ali funcionando, mas eles não olham para o resultado, assim, por performance, então eles não entendem muito sobre isso e aí foca na venda. Como toda empresa, quem sustenta a empresa vai ser realmente vendas. E aí eles não veem o que marketing está contribuindo ou o que está deixando de contribuir, porque se eles entendessem um pouquinho mais sobre os números, eles poderiam até contribuir mais. Mas esse movimento de fazer um executivo olhar para essas duas áreas de forma que ele vai entender e que vai contribuir para as duas áreas, não fortalecendo mais uma ou outra, esse movimento ele leva um tempo a mais, sabe? Então, eu imagino que num curto espaço de tempo isso não vai acontecer mesmo. A gente vê esse movimento acontecendo mais hoje em empresas de tecnologia, né? Como tudo. A gente vê que a tecnologia ela traz essas novidades para o mercado e depois as outras empresas mais tradicionais acabam aderindo porque fazem o bem bolado ali para o que acontece na realidade deles, assim como vamos trazer a área de sucesso do cliente, CX, enfim. Eles trouxeram essas vertentes para dentro do mercado mais tradicional, mas com uma abordagem um pouco diferente, né? E eu acho que o CRO vai ser exatamente desse mesmo formato. Mas quando a gente fala sobre ferramentas, existem tantas no mercado que conseguem contribuir que eu acho que vale a pena mais as empresas começarem a mostrar o que mais eles conseguem fazer. Porque quando a gente faz uma contratação de uma ferramenta, e aí voltando para o momento de CRM, a gente olha para aquela minha dorzinha que eu estou fazendo a contratação. Só que eu não enxergo aquela ferramenta, ela consegue me entregar outras informações. Então, isso acaba ficando um pouco perdido no mercado, porque nem as empresas conseguem mostrar para as outras empresas que são contratantes, quem é contratado não consegue mostrar o valor que ela consegue entregar para as contratantes. Então, acaba ficando uma dúvida ali do que realmente funciona e do que não funciona. Ficou confuso? Não, mas você gerou uma pergunta aqui que eu vou te colocar na saia justa. Mas já que você tá aqui, veio de longe, falar, né? Os CRMs hoje, eles estão preparados para entregar essa inteligência? Não. Poucos. Tem alguns assim, que sim. Eu gasto caro para instalar um CRM dentro da minha organização. Tá, muitas vezes eu não faço de uma estrutura que eu tenho que implementar ele. Não é difícil, não, vou contratar o CRM antes de começar a empresa a funcionar e vou fazer tudo certinho. Não, a empresa está funcionando, você fala, preciso de um CRM, acordei de manhã, preciso de um CRM. Aí você vai lá e implementa o CRM. Só que normalmente ele não te entrega um dashboard, não te entrega essa inteligência, o que deveria ser nativo da ferramenta. Aí eu tenho um custo, que eu vou ver o ROI muito lá na frente, se eu ver o ROI, porque eu não estou utilizando a ferramenta direito, e aí eu vou contratar uma outra ferramenta do mercado para pegar essas informações e utilizar. Os famosos gambiarradas. Exatamente. Bom, eu te dei até uma resposta de não, mas sim.
muitas ferramentas estão preparadas. O que a gente não tem são profissionais dentro das empresas preparados para poder utilizá-las. Ou até mesmo o entendimento da empresa do que eu quero com esse CRM. A gente tem N ferramentas no mercado. N ferramentas. Então, o que eu quero dessa ferramenta? Ela vai me atender? Porque existe um conflito entre o que a empresa quer, do que a empresa realmente precisa, do que ela está contratando, se vai atender essa necessidade. E muitas vezes, quem está contratando não sabe o que quer. E aí vem qualquer ferramenta que vende, que vende de forma mais bonita, né? Essa tem inteligência artificial, que é a moda do momento. Essa da inteligência artificial, ela vai fazer isso para você. Mas, poxa, você precisava de uma coisa simples. Dependendo do porte da empresa, não é algo surreal que ela precisa. É de uma coisa simples. Então, falta entendimento dos dois lados, tá? Primeiro, das empresas de CAD, tentar absorver o máximo qual é a necessidade real da empresa, porque só quer vender. E depois, a outra empresa de poder cobrar. O que eu realmente preciso dessa ferramenta? Será que eu preciso disso tudo? Eu posso pegar alguma coisa mais simples? E quando a gente fala sobre BI, e aí é onde que eu falo, cara, o BI, qual é a métrica que você precisa ver? Para cada empresa é uma. Aí você pega dashboards de CRMs, né, de ferramentas, que vão te dar informações, mas será que é que você precisa? Por que você não personaliza um BI para você? Que é onde a gente volta em ter um analista de BI, um cientista de dados junto na sua equipe. Às vezes pode não estar dentro de marketing, mas são áreas que são parceiras, que vão te dar esse insumo de informação. Então, quando eu falo sobre BI de CRM, dependendo do meu negócio, ele não vai me informar nada. Vai informar? Não nada. O básico. Mas o básico vai mexer uma ponteira lá na frente? É isso que as empresas precisam começar a entender. E é onde que a gente começa a precisar de profissionais mais generalistas. Tem que ter os especialistas que vão ajustando ali para que a engrenagem rode, né? Continue rodando. Mas eu preciso ter profissionais mais generalistas que vão entender o todo. Porque, às vezes, a pessoa foca tanto num indicador que é só de marketing e esquece o indicador de vendas. Porque, afinal de contas, marketing está fazendo para quê? Para vender. Concorda comigo? Perfeito. E aí eu tô olhando só pro indicador se o CAC tá baixo, se o CAC tá alto, mas eu tô esquecendo, meu CAC tá aumentando, mas meu ticket médio também tá aumentando. Por que eu não tô utilizando isso? Por que eu não tô utilizando essa métrica? Então, o BI, dependendo do BI que ele for construído, ele não vai mostrar o ticket médio. Ele vai mostrar só o CAC, né? Se for um CRM só de marketing, foi utilizar só as informações ali do marketing digital. Agora, se eu entendo que eu preciso cruzar todas as informações e o meu CRM não me dá um BI que me faça esse cruzamento de dados, né, para eu ter o meu indicador, meu próprio indicador, aí eu preciso construir um BI para mim. Não tem por que eu ficar preso em um BI de ferramentas. É o que as pessoas falam assim, mas a ferramenta tal tem tal BI. Tá, mas ela vai me atender? Talvez não me atenda, eu tenho que construir outro. E tá tudo certo. É o que acontece muito com ERP, né? Eu contrato pra ferramenta que ela maravilhosa, tem tudo, mas ela não me atende. Eu começo a fazer as customizações, né? Eu começo change request, aí daqui a pouco vira uma coxa de retalho. E o que você tá usando até hoje para alimentar? O Excel. Aí você continua usando o Excel para alimentar a informação. Como eu já vi empresa utilizar o Excel para depois subir para montar o dashboard dentro do CRM, que eu já vi isso acontecer. É raro, mas acontece com frequência. Com frequência, você vê empresas utilizando o Excel, que a equipe de central digital tá munindo ali a informação do pessoal de vendas, que tá munindo o pessoal de marketing. Eu falei, poxa, utiliza o CRM de forma coerente, né? Mas quando você fala sobre ferramentas, né, de ERPs robustos, existem, e a gente retoma na parte de contratação de uma ferramenta. Por eu não entender o que eu preciso, eu quero contratar melhor, porque o fulaninho me disse que é a melhor ferramenta. E aí eu contrato uma super robusta, que eu preciso de pessoas técnicas para poder mexer na minha ferramenta e eu não tenho essas pessoas. Eu não sei nem como que eu vou acompanhar essa pessoa se ela está fazendo alguma coisa certa ou não. Sim. Mas são ferramentas caras, que elas são maravilhosas, hiper personalizáveis. Só que para o meu negócio nesse momento não funciona. Então, para que eu tô pegando uma ferramenta dessa? E acontece muito no mercado inteiro. Projetos e projetos com, assim, perdão da palavra, o dinheiro rasgado. É isso aí. Vou fazer a pergunta que eu sei que tá na sua cabeça e eu vou fazer. Tá bom, maravilhoso tudo isso que você falou. Como eu começo? Eu já tenho uma base rodando, eu já tenho um CRM aqui, eu não utilizo direito, eu não tenho cientista de dados. Qual que é o primeiro passo para começar a utilizar todos esses conceitos que você colocou? Bom, você já tem um CRM, então você não tá no Excel mais, certo? Não sei.
Eu já conheço empresa que tem o CRM e tá no Excel também. Não posso o Excel afirmar. ele nunca deixa, até porque quando você tem um CRM, eu vejo pessoas baixando a lista, exportando para analisar no Excel. Vamos lá. Então, eu acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que fazer é ter no mínimo uma pessoa que seja analítica ali dentro para tentar entender o comportamento. Porque o marketing, geralmente, as empresas vai ter alguém que vai estar fazendo a parte digital, Mas né? De dedicada, não compartilhada. Não, ela pode estar compartilhada nesse primeiro momento. Você está querendo começar, a gente está voltando na estaca zero. Tô na estaca zero, eu não tenho nada ainda. A gente vai começar a fazer testes. Lembra? Precisa de um MVP, para depois eu entender se faz sentido ou trazer um time dedicado para isso. Então, eu trago uma pessoa que ela é analítica, ela vai exportar esses dados ou aproveitar o BI que tem dentro desse CRM para entender o comportamento do cliente. E entender com vendas quais são as necessidades. Por exemplo, tem algum produto que eu preciso desovar porque está no meu estoque há muito tempo? Tem algum produto que ele está em oferta aqui nesse primeiro momento? Então tá. Então essa pessoa aqui, acho que ela faz sentido para comprar. Aí eu disparo uma mensagem. E aí eu utilizo quem? Minha equipe de marketing. Eu vou mandar mensagem, eu pego essa base, né? Se eu extrair, tá no Excel, eu pego essa base, mando para a equipe de marketing impactar essa pessoal nas redes sociais, né? O famoso público específico, né? Dentro das redes sociais. Mas eu também posso mandar mensagem direta. Eu pego uma ferramenta, existem N ferramentas no mercado que você pode começar a fazer teste. Tem ferramentas que custam R$100. Então, você faz disparos de comunicação via WhatsApp, via e-mail, via SMS e começa a testar. Então, tá funcionando. É hora do quê? Fazer a integração, porque cada vez mais que esse volume de estratégia vai aumentando, é necessário que você tenha ferramentas que vão te suportar. Por quê? Porque quando você automatiza, aí é o mundo perfeito. Porque você vai fazendo estratégia, você fala assim, poxa, então se eu sempre mando mensagem para as pessoas quando ela está nesse momento da jornada dela, eu posso automatizar. E é onde você contrata o quê? As ferramentas melhores. Então você entende que no meu primeiro momento eu não tenho que contratar essa melhor ferramenta. Sim. Eu tenho que contratar, às vezes meu Excel vai funcionar. Depende da maturidade da minha empresa. Então, eu vou evoluindo de acordo com que a minha estratégia também vai evoluindo. Então, chega no momento que eu estou o quê? Na hiperpersonalização. Mas antes disso, eu estou testando. Eu estou criando estratégias que eu vou movimentando e mostrando quanto de cliente eu estou retendo ou quanto de lead perdido eu estou resgatando. Porque tem essa também. A gente fala muito sobre CRM trabalhar o quê? Com dados. Então, é a estratégia que vai trazer as pessoas a fidelizar comigo, comprar, aumentar o ticket médio dela, né? Comprar mais, um upsell, um cross-sell. E também a converter aqueles leads perdidos. Porque eu brinco muito que marketing trabalha até o momento de fazer a geração de dados. Gerou dados desde que o CRM trabalha. Então, eu vou nutrir o lead está perdido, e aí por isso é necessário a informação do CRM muito bem estruturada. Lead perdido por causa de quê? Foi por causa de preço. Ok, é uma estratégia. Foi perdido por causa de atendimento. Ok, é outra estratégia. São comunicações diferentes. Então, você já entende que ali começa uma personalização com esse cliente? Então, a partir disso, eu vou crescendo cada vez mais. Aí, depois, eu vou captando mais dados. Cliente virou, converteu. Ok, é um cliente que converteu agora. Eu começo a fazer estratégias para pegar mais dados. Mas ele não precisa começar de uma estrutura super robusta. Pode começar de uma estrutura pequenininha. E geralmente é mesmo, é com teste. Mandou SMS. Converteu? Chegou aí, pessoal? Não chegou. Mandei um e-mail. O e-mail não deu muito certo. Vamos tentar o WhatsApp. O WhatsApp funcionou mais. Até porque a gente testa não só a estratégia, como os canais que o cliente vai receber também. Então, eu não preciso sair contratando um mundo de ferramentas sem antes entender o que vai funcionar para aquele meu nicho. Tem clientes que a gente divide muito por público, né? O público mais jovem é o WhatsApp, não tem jeito. Eles vão receber pelo WhatsApp, mas o WhatsApp você tem que ter um cuidado. Porque se você manda mensagem no WhatsApp spam, seu número vai ser bloqueado. Então, você tem que mandar mensagens que são transacionais, né? São mensagens que são coerentes. Tudo bem. Você tem que ter o retorno da pessoa para minimamente... Eu falo, mas assim, você tem um motivo para mandar mensagem para ele? Porque se for só uma propaganda, ele vai te dar um ban.
Agora, e-mail, quem gosta são as pessoas que têm 40 a mais, que olham mais para a caixa de e-mail, o jovem, o público, o público Z hoje já não olha muito para e-mail, né? Então, e-mail ainda funciona e super funciona. SMS, assim, para quem não acredita, pasmem, mas é 80% de muitas empresas. 80% das pessoas abrem a comunicação que você está mandando pelo SMS. Então, assim, tem que estudar canal, e isso você consegue fazer por um custo baixinho para começar a fazer um teste e depois investir em ferramentas mais robustas. Não, isso que você me trouxe até uma discussão que eu tive recente, né? De Black Friday tá aí, né? Black Friday tá aí. Aí eu vejo muitas empresas. Vejo não, eu ouço pessoas falando que preciso preparar meu estoque pro Black Friday. Sim, mas o Black Friday não é justamente para você diminuir o estoque do que você tem para trazer coisa nova para você alimentar? Você vai encher o seu estoque do Black Friday e o estoque que você tem. Aí é onde entra uma aplicação prática que você pode começar já pensando na Black Friday. Que tipo de ação eu tenho que fazer para o material que eu tenho um baixo de estoque, que eu preciso tirar esse material daqui, porque já está trocando linha, já está trocando tudo, e é onde você consegue iniciar. O Black Friday você começa a trabalhar ele, acontece em novembro, você tem que começar a trabalhar ele em junho, para você entender qual é o tipo de produto que as pessoas estão procurando. Depende, é varejista? Vende diversos tipos de produto, então você já começa a fazer pesquisas antes. Para quê? Para que você prepare os seus produtos para atender essa demanda. E entender qual é o tipo de cliente que vai receber cada comunicação. Porque vamos pegar aqui uma empresa de varejo que vende tecnologia. Então, computador, telefone, mouse, enfim, N produtos de tecnologia. Se o Paul já me deu o indício de que ele quer comprar um computador novo, eu vou ficar mandando para ele telefone para quê? Estou gastando dinheiro. Então, você já começa a fazer a preparação dessas comunicações e até instigando, que a gente chama muito de teaser. Né? No marketing, a gente chama de teaser. Começa a dar gatilhos de curiosidade para a pessoa, para falar assim, opa, espera o Black Friday que lá vai ter. Então, eu mantenho esse cliente comigo. Porque uma das maiores premissas do CRM é manter a marca na cabeça da pessoa, para que quando ela tenha necessidade, ela lembra de você e aí ela converte com você. Então, esquece, gente, achar que o CRM vai dar resultado instantâneo. Ele é resultado de médio e longo prazo. Porque eu trabalho o relacionamento com esse cliente. Então, para a estratégia de Black Friday, essa é a premissa. Eu começo a falar para esse cliente que se ele ficar comigo em novembro, ele vai ter uma oferta especial. E mesmo porque você também não começa um relacionamento com um único dado, né? Então, você não tem como você começar um CRM, você colocou um único dado, uma informação, uma interação com o cliente, sendo que você precisa continuar o relacionamento para que lá no futuro essa informação sirva para alguma coisa, né? Sim. Senão, vou ter um dado e não tenho realmente informação e não consigo predizer o que ele está buscando. A gente brinca muito, né? Você vai ver muito no mercado aí falando assim, o dado é o novo petróleo. Ok, mas um petróleo refinado ele não serve para nada. Então, eu preciso ter várias informações ali, mas que elas estejam refinadas. Muitas informações também sem alguma coisa sendo trabalhada ali para mostrar qual é o tipo de comportamento que esse cliente tem, de nada vai adiantar. Então, eu vou coletando muitos dados no decorrer do tempo, né, de vida desse cliente, mas o que eu vou fazer com esse dado? Né? Em que momento que eu vou utilizar? Porque tem dado que eu vou utilizar na Black Friday, tem dado que eu vou utilizar no Dia dos Pais, no Natal. Então, nem todos os dados eu utilizo para a mesma ação. Então, eu tenho que ir quebrando mesmo. E como esses dados fazem parte do meu planejamento estratégico que eu vou começar a fazer no final do ano para poder definir meu plano para o ano que vem, né? Exatamente. Até porque quando você fala sobre impacto direto com o cliente, que são as estratégias CRM, eu preciso saber o que impactar em qual momento de tempo de vida dele, até para ele não estressar, que a gente chama de estresse base. Não estressar comigo aí eu perder, que a gente chama de opt-out. É o cliente pedir para sair da minha base e não falar mais comigo. Então, eu tenho que realmente traçar uma estratégia macro para entender que momento que esses clientes vão receber tal tipo de comunicação. Qual é a segmentação que vai entrar nesse momento, né? Espetacular. Uma aula. Falei para você que ia ser mais uma aula. Já tivemos a aula, aquela anterior. Essa aqui, uma aula. E, Luciana, para a gente poder ir encerrando o programa, como é que as pessoas podem conversar com você mais sobre isso? Como é que ela pode estressar? Como é que eu consigo ter mais conhecimento, beber da fonte de conhecimento da Luciana para poder trazer ideias para o meu negócio? Como é que eu faço isso? Não, show de bola. Eu tenho uma página que chama Papo de CRM no LinkedIn. Lá a gente coloca estratégias, ferramentas, dicas, estratégias, assim,
tudo, para que você consiga. A gente faz webinars, lives mensalmente. Siga lá, acompanhe, porque as pessoas tiram muitas dúvidas de como implementar. O que o Paul me falou aqui é o que as pessoas perguntam muito lá, mas eu não tenho nada, por onde que eu vou começar? Primeiramente, a gente começa a fazer uma consultoriazinha ali, uma mentoria com as pessoas, porque cada produto, cada nicho é de uma forma diferente. Basicamente, vai ser o que eu expliquei aqui para vocês mesmo, mas é muito específico. Então, segue a gente lá. Sou eu mais 2 parceiras que levam esse projeto para frente, e é exatamente para conscientizar e mostrar para que o mercado saiba como utilizar e extrair o melhor de seus dados e fazer isso virar novas receitas, que é a premissa de um CRO. Maravilhoso. E você vai encontrar o link do Papo de CRM aqui na descrição, o perfil da Luciana aqui no LinkedIn, para que você possa se conectar, falar com ela, super acessível, cara, uma pessoa incrível, só chamar e com certeza você vai conseguir tirar suas dúvidas sobre esse papo, que ele é maravilhoso, que precisamos falar mais, né? Que você vê muito falando de vendas, de muita coisa, mas esquece de olhar para os dados, olhar para o CRM, implementar de forma correta. Então, Luciana, muito obrigado por ter vindo de longe para gravar. Aproveitou uma visita que você está aqui em São Paulo para a gente poder bater esse papo, tomar esse café. Incrível. Tá convidado a voltar mais vezes. Eu que agradeço. Foi ótimo esse papo. Para mim é um prazer estar aqui com essa pessoa maravilhosa e levando esse conteúdo para vocês. Então, siga lá e a gente segue conversando também. Maravilhoso. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar e indica para o amiguinho. Ajuda a crescer esse canal, que é tão difícil a gente crescer um canal com conteúdo de valor na internet. As pessoas usam a internet muito para entretenimento, esquece que a internet é um canal incrível de você. Eu chamo esse programa de MBA online, eu faço para mim, compartilho essas estratégias que eu aprendo com você. Então, compartilha com seu amiguinho, nos ajude aí a crescer o canal. Até o próximo podcast Next Level. Tchau, tchau.